não tinha. E aí, como é que eu vou saber quanto custa uma corda? O cara vai falar, pô, 1 metro de corda aqui é 10. Vai falar, aqui 1 polegada é 10. Eu falo, pô, mas o que é mais? Não tinha uma unidade. Isso dificultava muito o comércio. Então, essas mudanças, ela é muito impulsionada pela burguesia, principalmente essa burguesia comercial que atrapalhava isso. Tá? Atrapalhava o comércio. Então, o poder eclesiástico, o poder da igreja começa a diminuir. O poder político era fundamentado no Papa e no Imperador, tá? Que eram autoridades divinas. A gente vai estudar mais para frente aí John Locke, mas John Locke, que era um liberal, ele que atacou muito aquele negócio de o rei é rei porque Deus quis, então a autoridade dele é a autoridade divina. Ele ataca isso. Ele tem 2 livros que são muito importantes para a ciência política, né? O Locke, que são os 2 tratados de governo. O segundo tratado de governo é o mais estudado, porque o primeiro tratado de governo, ele se resume a rebater as ideias de um cara chamado Robert Filmer, se eu não me engano, que fundamentou que o rei é rei porque Deus quis, então todos têm que obedecer. E aí ele dedica o primeiro tratado dele todo para falar, não, isso não é verdade, isso é mentira. Tá? Aí o segundo tratado é mais importante, que ele realmente fundamenta a filosofia liberal, que hoje está muito em voga, muita gente se diz liberal. O pai do liberalismo é John Locke. A reforma protestante no século XVI, que há 3 anos atrás fez 500 anos, tem algum evangélico aí? Então, a religião de vocês fez 500 anos, surgimento, em 2018, 17 ou 18? Acho que foi 17. Em 2017 a religião de vocês fez 500 anos, que foi quando Lutero coloca as teses dele lá na igreja lá e fala, ó, não concordo com nada disso que vocês estão falando. E falando e fazendo, né? Tá? Esse afastamento do poder eclesiástico, do poder papal, de interpretar a Bíblia, dizer o que tem que ser seguido, etc., isso foi muito importante para o Estado moderno. Tá? Porque as pessoas começam a, por exemplo, por que os Estados Unidos têm um nível cultural, pelo menos no início, e até hoje a gente não conseguiu suplantar isso completamente, mas no início eles tinham um nível cultural muito maior do que o nosso. Porque quem vai para os Estados Unidos são as pessoas, são os ingleses que estão fugindo das guerras religiosas, da perseguição religiosa que existia naquela época. E aí eles vão para os Estados Unidos, primeiro com uma filosofia completamente diferente. Eu não vim aqui para extrair o pau-brasil, extrair isso, extrair o ouro e voltar. Falou, não, agora aqui é minha casa, eu tenho que construir um país. Diferente que no Brasil o cara vinha simplesmente para, que eles chamavam na época de fazer a América. O cara vinha, extraía, ficava rico e voltava para desfrutar da riqueza que conquistou nas Américas. Lá não, ele sabia, eu vim para ficar. E 2, eles eram protestantes. E Lutero traz uma ideia para a gente, que é, você tem todo o direito e capacidade de ler e interpretar a Bíblia. Por que isso faz diferença? Porque aí o cara começa a ter interesse em aprender a ler. As pessoas não sabiam ler. E aí o protestante começa a aprender a ler e começa a aprender a se aculturar. Por isso que tem toda a diferença o movimento protestante para as sociedades cristãs, pelo menos as não católicas, que vieram para a América. E faz toda a diferença no desenvolvimento econômico e social deles. Tá? E aí vem a Paz de Westfália, 1648. Tinha uma guerra, que é a Guerra dos 30 anos. Quando a gente fala, os católicos gostam muito de falar para se eximir da culpa um pouco, o que eles fazem? Ah, não, mas o outro também tem parcela de culpa. Aí a tal da Inquisição protestante é exatamente nesse período aqui. Foi um período bem sangrento da Europa, em que católicos e protestantes em geral, e aí eu estou falando de luteranos, de anglicanos, de várias outras religiões protestantes, começam a se degladiar na Guerra dos 30 anos.
Era uma guerra entre o Sacro Império Romano Germânico, imperadores alemães, franceses e suecos, e isso aqui vai gerar um chamado Tratado de Pirineus, entre a França e a Espanha. Então são dois documentos importantes, a Paz de Westfália e o Tratado dos Pirineus, que até hoje tem problema lá. Vocês já ouviram falar do movimento separatista basco e a Catalunha? Inclusive a Catalunha é bem interessante, eu nunca vi, é porque eu não gosto muito de futebol, mas na Catalunha dizem que em alguns jogos que o Barcelona está jogando, no minuto 17 e 14 segundos, eles começam a cantar o hino deles. Alguém aqui já assistiu isso? Acontece mesmo, é verdade? É. Você sabe por que nesse minuto? Porque 17 e 14 foi 1714 que eles conseguiram um reconhecimento de ser uma nação diferente. Então, em homenagem, e até hoje eles têm o Barcelona, o time, é o símbolo dessa separação. Até hoje, eles têm esse sentimento de nacionalismo diferenciado. A mesma coisa acontece com os bascos. E se vocês olharem, mais pra frente a gente vai ver, mas se vocês olharem os bascos, o mapa, o País Basco e a Catalunha, eles ficam numa cadeia montanhosa chamada Pirineus. E essa cadeia montanhosa chamada Pirineus, ela fez toda a diferença, porque ela dificultou a dominação de vários povos que tentavam conquistar lá, entre eles o Império Romano, tinha muita dificuldade de entrar lá. Então eles se mantiveram isolados daquela cultura e conseguiram criar uma nacionalidade própria. Depois eles passam ao domínio da Espanha, por outras razões históricas, etc. Mas até hoje eles têm aquele sentimento de nação que eles são diferentes da Espanha, que eles não são espanhóis. Tá? Isso tudo aqui, ó, é história. O cara canta o hino até hoje, mas aconteceu em 1714. Por isso que é no minuto 17 e 14 segundos, é 1714, a referência é essa data. Na Paz de Westfália, ou seja, no Tratado de Westfália, é reconhecida a igualdade e soberania de cada Estado envolvido. Tá? Vamos para frente. Quase na hora do intervalo. 8 minutinhos. Há uma maior concentração de instrumentos do poder político. Criação de um exército permanente, que quem defendeu essa ideia aí pela primeira vez foi Maquiavel. Um exército independente, porque naquela época era muito comum um exército de mercenários. Maquiavel, vocês ainda estão lendo aquele livro de Construtores da Estratégia Moderna? Não, né? Eu li o livro, viu, Bora? Você viu, hein? Você foi testemunha. Eu li o livro. E a parte de Maquiavel é bem interessante, muito interessante. Se vocês acharem o livro aí, pega a parte de Maquiavel e lê, pelo menos eu achei bem interessante. Fala da gente, dos militares, e fala do exército permanente. Quem trouxe essa ideia pela primeira vez foi Maquiavel. Porque já tinha havido problemas de exércitos mercenários fugirem da batalha. Então o cara está lá, ele lutava por dinheiro, prometiam muita riqueza para ele. Que é um costume que vinha até da Roma Antiga. Quando os exércitos iam dominar, eles dividiam o espólio de guerra para o exército, que era um estímulo para o cara entrar no exército. Então eles davam terra e davam riquezas para o cara. O mercenário vem daí também. Então ele estava brigando aquela guerra ali para ganhar dinheiro. Quando ele via, peraí, mas essa guerra está muito difícil, esse dinheiro não vai valer minha vida não, vou acabar me morrendo aqui, vou me dar mal. Aí ele fazia o quê? Simplesmente, não quero mais não, ir embora. Maquiavel identifica que isso era um problema e começa a defender exércitos profissionais. Foi Maquiavel um dos primeiros a defender isso. Ele tem obras também que falam sobre os militares, sobre o militarismo. No Estado moderno, há a criação de uma burocracia permanente e profissional. A criação de um sistema tributário único e perene, para evitar coisas tipo a derrama. Às vezes, isso também é resquício do feudalismo. Quando o rei precisava de dinheiro e tinha pouco dinheiro em caixa, o que ele fazia? Ele ia lá e falava, hoje é dia de cobrar impostos, vou cobrar impostos. E aí pegava
toda a riqueza daquele povo. Por isso que o sistema tributário, porque na verdade a Constituição ela existe, a primeira ideia de Constituição foi para limitar o poder do monarca. Então a Constituição, a ideia da Constituição é exatamente isso, limitar o Estado. O Estado não pode fazer o que ele quer contra você. Tá? Por isso que o sistema tributário existe na Constituição. Se vocês abrirem a Constituição, e a gente vai abrir aqui, eu vou ler o índice para vocês rapidinho, mostrar algumas coisas, que a Constituição é a concretização disso aqui que a gente está estudando, tá? Ciência política. E uma das limitações é o quê? O poder do Estado te tributar, tirar teus bens, teus pertences. Uma ordem jurídica única para todo o território, como eu falei, cada feudo tinha a sua regra, o seu sistema de medida, sua moeda. Monopólio do uso da força nos planos jurídico. Então ele tem um monopólio de fazer o direito no seu estado. Tudo vem da Paz de Westfália, tá? Depois da Paz de Westfália. Político, autoridade única para governar. Sociológico, uma burocracia racional regida pelo príncipe. Tá aí, senhores. Esse aqui era o mapa da Europa em 1648. Destaque aqui, essa linha aqui, é o Sacro Império Romano Germânico. Era esse bolo de Japona aqui. Nós estamos em 1648. E esse bolo de Japona aqui vai gerar uma coisa chamada Primeira Guerra Mundial. Porque a Alemanha foi a última a se unificar. Então ela é a última a ter o quê? Outros mercados para que vender os seus produtos e conseguir suas matérias-primas. Isso aqui é resultado da dominação da religião, da Igreja Católica, do poder político. A Igreja Católica não queria essa unificação, porque ela viu que com essa unificação ela ia perder o poder. E aí atrasa a unificação da Alemanha. E isso gera a Primeira Guerra. Você viu uma coisa que estava acontecendo em 1648, gerou a Primeira Guerra Mundial. Gerou não, tem influência, forte influência na Primeira Guerra Mundial. Então a Paz de Westfália, está em vermelho, tá? Só um exemplo para vocês compreenderem melhor. Qual foi o percurso? Nós tivemos a Paz de Westfália, que foi produto de uma série de movimentos. Primeiro, a reforma protestante, então é 17 mesmo, 2017. Reforma protestante. Né? Então separa Estado da Igreja, as pessoas não têm mais que obedecer cegamente o padre, o papa, tá? Aí vem uma paz chamada Paz de Habsburgo. E essa Paz de Habsburgo faz uma grande besteira, que diz que todos que servem nos limites territoriais do monarca têm que seguir a religião do monarca. E aí, se não seguisse, o monarca chegava lá e matava, tirava os bens do cara. Ou seja, em vez de pacificar, ele piorou as coisas. Até porque as monarquias naquela época, elas eram espalhadas. Então, a rainha daqui casava com o príncipe daqui, aí tinha um filho, casava com... E aí, quando esse cara morria, esse cara que está aqui, que é protestante, ia lá e reclamava o trono, porque ele era da família, da linha sucessória, e ele tinha direito a isso. Aí ele ia para lá, reclamar o trono. Quando ele era reconhecido no trono, ele era de religião diferente, aqui é protestante, aqui é católico. E aí o que ele fazia? Bem, agora eu sou protestante, vocês são católicos, então agora, quem não for protestante, perdeu seus bens, vou baixar o sarrafo, não tem direito nenhum. E aí começa a causar muitos problemas, tá? Essa Paz de Habsburgo, por causa dessas limitações religiosas. Por causa dessa cláusula que diz: os súditos têm que seguir a religião dos soberanos. Aí você tem a revolta da Boêmia, a região da Boêmia está aqui, tá? Na Áustria. E o evento que simboliza o início da Guerra dos 30 Anos é chamada Defenestração de Praga, em que a Boêmia é católica, se eu não me engano, e mandam para lá, não, o contrário, é protestante, e mandam para lá um sucessor do trono católico. E aí, quando ele vai assumir o trono, ele lê
não é nem ele que vai, ele manda um representante, porque ele não podia, ele manda um representante, e aí ele começa a ler as novas regras, e o nego fica puto com ele, e faz o quê? Joga ele de cima do 2º andar, por isso que é defenestração de Praga. Lá em Praga tem o prédio do parlamento, e aí eles estavam no 2º andar lendo isso, e os caras revoltados pegam isso, jogam o cara pelo 2º andar lá embaixo. E aí inicia-se então a Guerra dos 30 Anos, de 18, e vai até a Paz de Westfália de 1648. Tá? Quando aí tem o acordo, e aí nesse acordo eles fixam algumas regras. Resultado da Paz de Westfália. Eles acordam que a soberania do monarca no seu território. Senhor, quer dar uma parada agora ou termina esse slide e vai? Tá? Termina ele. E aí então, resultados. Soberania do monarca no seu território. O monarca agora manda. Realmente quem manda aqui sou eu, e outros monarcas não podem interferir dentro daquele reino. Igualdade dos estados. Todos os estados são iguais. Não existe um estado maior, acima ou abaixo do outro. Todos têm que se respeitar, todos são iguais. Um estado não pode intervir em assuntos internos do outro estado. Obrigatoriedade de cumprir os tratados. Ou seja, fixou o tratado, tem que cumprir. Resolução pacífica dos conflitos e guerra só em caso de legítima defesa. E aí eu botei aí para você, né? Onde a gente encontra isso atualmente? Carta da ONU. Até hoje, isso aqui é respeitado na sociedade moderna. Tá? São princípios que foram tratados lá em 1648 e até hoje influenciam a nossa política internacional. Tá bom? Senhora, vamos fazer um intervalo?